Talvez você, mesmo não gostando, esteja vivendo o que você falou. Há um problema quando nós falamos acerca desse assunto, do poder da palavra. As pessoas acabam confundindo algumas coisas porque entra numa visão de determinismo não bíblico, confundem o poder da palavra pela Bíblia com a visão dos coaching, dos youtubers da vida. Então nós precisamos entender o que é esse poder da palavra biblicamente, porque nós vamos ouvir muitas coisas parecidas, mas que não é igual. Nós vamos ouvir e ver muitas coisas parecidas que não é bíblico. Você vai ouvir muito coaching falando da capacidade e do poder que você tem, mas não do poder de Deus que há em você. É muito diferente. Falar das qualidades humanas é boa, potencial, não é errado. O problema é confundir o que é humano com o que é de Deus, tributar ao homem aquilo que é de Deus. E quando nós não entendemos isso, nós acabamos tributando a glória que é de Deus a mim. Aquilo que é devido a Deus, eu acabo trazendo a mim. E por não entender isso, há um erro muito grande, às vezes, na visão do determinismo, porque as pessoas acabam achando que o que eles disserem, Deus tem que fazer. Se Deus tem que fazer o que eu disser, então eu sou o Senhor dele e não ele o meu Senhor. Deus não tem obrigação alguma de fazer o que eu disser, porque o servo sou eu e ele é o meu Senhor. O problema é não entender que aquilo que eu preciso já foi feito. E se uma vez foi feito, eu não preciso dar ordem para fazer, basta eu crer que feito já foi. Então esse é o grande problema de confundir Bíblia com ideologias boas até, porém que não são a palavra de Deus. E um dos grandes problemas também quando nós falamos acerca do poder da palavra é quando nós falamos concernente à maldição. As pessoas dizem, alguém disse isso a meu respeito ou me amaldiçoou, e tudo que aquela pessoa falou, tudo que aquela pessoa disse está acontecendo na minha vida. E também não é assim, porque Provérbios vai dizer, a maldição sem causa, ela não prospera, ela não tem efeito. E aí a pessoa vive preocupada com o que disseram, com o que falaram, absorvendo aquilo que outrora não era para absorver. Quem está entendendo? Então o que nós vamos falar hoje não é o que disseram para você, acerca de você, o que disseram acerca da tua família, se amaldiçoaram ou não. O objetivo, a intenção biblicamente hoje é falar acerca do poder que a tua palavra tem. Aquilo que sai da tua boca, aquilo que você verbaliza, aquilo que você libera. Quem está entendendo, diga eu entendo. Tá? Então nós já entramos por esses dias nesse assunto, mas vamos falar de uma forma diferente. Por quê? Porque aquilo que eu falo, aquilo que sai da minha boca, aquilo que sai da tua boca vai ser determinante, eu disse, para aquilo que eu vivo, estou vivendo e viverei. Então o que sai da minha boca é fundamental. E nós temos falado muito acerca de evangelho. Nós temos falado muito acerca de graça. Sabemos que evangelho é boa notícia, é boa nova. E que graça é favor imerecido, não merecido. É muito interessante que nós dizemos que pregamos o evangelho, que vivemos o evangelho, que praticamos o evangelho,
Mas se evangelho é boa nova, se evangelho é boa notícia, por que que a tua vida é péssima 24 horas por dia? Vocês estão aí, gente? Se o evangelho que eu prego e digo que vivo é as boas notícias de que Cristo venceu por mim, porque eu levanto todos os dias com pensamento e olhar de derrotado. Vocês estão aí? Se o evangelho que eu prego é o evangelho de que a graça me alcançou, mesmo sem eu merecer, tudo que eu preciso, Jesus já fez e me entregou, me deu autoridade de tomar posse. Por que que eu vivo mendigando aquilo que já é meu? Qual a boa notícia que eu prego? Qual a boa notícia que eu vivo? Qual a boa notícia que a minha família vive? Qual o evangelho que está dentro da minha igreja, dentro da minha casa, no meu casamento, na minha família? Vocês estão aí? Se o que sai da minha boca é evangelho, e o que eu falo é determinante para aquilo que eu vivo, será que o que sai da minha boca tem sido evangelho? Porque se eu digo há anos e anos que eu falo boas notícias, qual as boas notícias que eu vivo hoje? Quais as boas novas que eu vivo hoje? O que eu contaria acerca da minha vida? O texto base, 1 Coríntios é conhecido, capítulo de número 4, só para compreendermos um pouco, versículo, vamos começar do 11, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que se a vida dele se manifesta em mim, e como ele eu sou entregue à morte, eu passo o que ele passou, de modo que em nós atua a morte, mas se Cristo está em mim, mas em vós a vida. Está escrito, CRI, esse você sabe de cor, por isso, como esse mesmo espírito de fé, porque a fé é um, porque é espiritual. Esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Diga, se eu creio, eu falo. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Amém? Tudo isso é para o bem de vocês. Por quê? Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Versículo 13 é a chave, porque nós estamos falando do poder da palavra. 2 Coríntios 4,13, eu falei primeiro. 2 Coríntios 4,13, nós estamos falando do poder da palavra. E o poder da palavra é violento. Aquilo que sai da minha boca é determinante para o que eu vou viver, desfrutar, experienciar ao longo da minha vida. Então, palavras que eu disse ontem são determinantes no hoje, e o que eu disser hoje vai ser determinante no meu amanhã, que se tornará meu hoje. A chave da graça, a chave do evangelho está aqui. Viver, se mover pelo espírito da fé. Se mover pelo espírito da fé. Então a chave do evangelho, ou seja, da boa notícia de que Cristo venceu por mim, a chave de que a graça, o favor imerecido me alcançou, e mesmo sem merecer eu posso viver o melhor de Deus, a chave é a fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Qual a fé que agrada a Deus? Qual a fé que aciona o Evangelho? Qual a fé que aciona a graça? Trazendo à memória a fé não fingida. Uma fé que não é oscilante, uma fé verdadeira. Não é uma fé circunstancial, não é uma fé momentânea, não é uma fé de aparência, não é uma fé de púlpito, não é uma fé de Bíblia debaixo do braço, é uma fé na igreja, é uma fé em casa, é uma fé na rua, é a mesma fé 24 horas por dia. Que fé é essa? Que em ti há, a qual habitou primeiro, no mesmo Espírito que estava na tua avó Lloyd, o mesmo Espírito de fé que estava lá está em você, em tua mãe Eunice, e que eu não tenho dúvida, estou certo que também habita em ti. Como? Pelo Espírito da fé. Essa fé não fingida, porque se ele diz, trazendo à memória a fé não fingida, é porque alguns fingem ter fé. Qual é a fé que aciona a graça? Qual é a fé que aciona a boa notícia? Qual é a fé que me faz viver o melhor de Deus? A fé que está aqui em 2 Coríntios 4,13. O Espírito da fé que habita em mim, porque a fé é espiritual e não visual. Fé não é pelo que eu vejo, fé é pelo que eu creio. Qual é a fé que aciona a graça, que aciona o Evangelho e que me faz viver o melhor? Porque aquilo que eu falo é determinante para o que eu estou vivendo. Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo de número 20 a seguir ali, quando Jesus está com fome, desce uma determinada região, e ele chega ali procurando fruto em uma figueira e não a encontra. Ele olha para a figueira e diz, nunca mais haja fruto em ti. No dia seguinte ele está descendo com os discípulos olham para a figueira, e ela secou completamente. Eles ficam admirados e dizendo, olha, se cumpriu o que ele falou, se cumpriu o que ele disse. Aí Jesus olha para eles e diz, vocês estão admirados por isso? Porque a figueira secou? Se vocês tiverem fé, não só farão o mesmo a figueira, mas dirão ao monte, move-te daqui e lança-te no mar, e isso acontecerá. É a fé que faz secar a figueira, é a fé que faz mover o monte, é a fé que vence o câncer, é a fé que vence a enfermidade, é a fé que vence barreira, é a fé que move obstáculo, é a fé que enfrenta gigante, é a fé que vai além da circunstância. Que fé é essa que Jesus está dizendo? É a fé não fingida, a fé que eu verbalizo. É a fé que eu falo, é a fé que eu confesso. Não só fará a figueira, mas dirás, eu disse, ou seja, falarás, e lhe será feito. É essa fé que aciona aquilo que para as pessoas naturais e comuns não será acionado. É uma fé que transcende o natural, é uma fé que transcende o que é comum, o que é carnal, e só quem tem o espírito da fé consegue entender o que é fé. Vocês estão aí, gente? Qual é a fé? É essa fé que Paulo vai dizer aqui, crie, por isso, como também cremos, e por isso no plural, falamos. É a fé que me faz falar, é a fé que me faz declarar, é a fé que me faz olhar e dizer, vai acontecer. Todo mundo à volta dizendo, não dá, mas você está dizendo, vai acontecer.
Todo mundo à volta dizendo não tem cura, vai acontecer. Todo mundo à volta dizendo não tem jeito, vai acontecer. Por quê? Porque eu criei, por isso falei. E o que eu creio, eu confesso. E o que eu creio, eu falo. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós falamos o que não é para falar e guardamos o que deveria ser dito. Falamos demais o que deveríamos calar a boca. E quando precisamos falar e declarar por fé, nós omitimos. Ah, mas se eu falar vai que dá errado. Vocês estão aí, gente? Nossa, que fé é essa? Que só de você falar e o invejoso ouvir vai dar errado. A sua fé é menor do que o invejoso. Uau, ninguém vai falar nada. O grande problema é que às vezes o que nós falamos é o que não deveria ter sido dito concernente a nós, concernente à nossa vida, concernente aos nossos propósitos e projetos. Eu não estou dizendo ou falando aquilo que você diz ao trem, não, eu estou dizendo aquilo que você diz acerca de você. Eu estou dizendo aquilo que você diz acerca dos teus filhos. Eu estou dizendo aquilo que você diz acerca do teu objetivo, do teu esposo, esposa, marido, seja o que for. Eu estou falando aquilo que você diz acerca do teu sonho. Porque às vezes você, ou eu, ou nós não entendemos o poder que temos na palavra dita pela fé. Porque aquilo que eu acredito, eu falo. Seja bom ou ruim. E se você é realmente esse ser espiritual que aparenta ser, então você não diz como homem natural, você diz como homem espiritual. Uma vez dito como homem espiritual, você não diz como os coaches da vida diz, crendo em você. Você diz crendo no poder daquele que está com você. Então o que nós aprendemos aqui de forma simples e básica? Você tem o poder da palavra criativa. Diga, eu tenho o poder da palavra criativa. Eu afirmo isso biblicamente dizendo, porque Deus, quando formou o homem na sua reunião celestial, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus vai dando poder ao homem para falar, nomear, governar. E observem bem, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e Deus em Gênesis 1, Ele cria todas as coisas do nada, pelo poder da palavra. Deus olha e diz, haja luz e houve luz. Deus disse, haja expansão e houve expansão. Se eu sou imagem e semelhança desse Deus criativo, a criatividade na palavra também está em mim. Você está aí, irmão? Tudo que Deus fez foi pelo poder da... É por isso que você precisa entender o poder que você tem na palavra. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos esse poder da palavra criativa. E quando nós declaramos... Você está aí? Quando nós declaramos palavras, ou seja qual for essas palavras, nós não declaramos essas palavras confiando em nós. Nós declaramos essas palavras confiadas naquele que nós somos a imagem e semelhança e que nos escolheu. Está pegando isso? Por que eu digo isso? Porque Paulo está dizendo aqui que nós temos o mesmo espírito de fé. Que espírito? Que espírito? E a Bíblia diz que tudo é possível que crer é o que? Ter fé. Uma vez que eu entendo que tudo é possível e que o poder da palavra que está em mim, e Jesus diz,
Vocês estão assustados por quê? Se vocês não só farão as obras que eu faço, porque tem o mesmo Espírito que está em mim, mas as farão? Então o que você declara por fé, vai acontecer. O que você está declarando por fé na tua vida? Como você tem sido criativo com as suas palavras? Deus trabalha isso em nós, a Bíblia toda. O texto é muito clássico, Ezequiel 37, quando ele pega o profeta e leva lá no vale de ossos secos, e o que ele diz? O que tu vês? É Deus olhando e dizendo, eu te trouxe aqui para não andar por vista. Hebreus 11:1. Não é por vista. O que você está vendo? Um vale de ossos secos. Dá mais uma olhada, piorou a situação, agora está sequíssimo. Porque geralmente é assim. Quando eu vejo uma coisa, a tendência que tem ao meu olhar humano é piorar. Ao meu olhar humano é piorar. Aí o que Deus olha e diz para o profeta? Porventura pode reviver esses ossos? O profeta olha e diz, tu sabes. Sabe por quê? Porque a minha fé está em ti, não está em mim. Eu não creio no que eu posso, porque o Senhor não é meu coach, o Senhor é o meu Deus. Mas eu sei de uma coisa, tu me escolheu, eu sou profeta. E como profeta, eu acredito que o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. E eu sou capaz de fazer com o Senhor estando comigo. Então, profeta, verbaliza, fala. Porque se você falar, vai. Agora deixa eu te perguntar. O profeta, ele é criativo. Deus vai dando a criatividade para ele. E ele vai falando, ele vai profetizando. E ele vai declarando. E vai dizendo para o vale de ossos secos reviver. E aí conforme ele vai declarando, os ossos vão se juntando. As coisas vão tomando a sua forma e lugar. Como que as coisas vão tomando a sua forma e lugar? Pelo poder da palavra. Você não entendeu? Você tem poder na palavra para pegar a tua vida aí da forma e colocar tudo que está fora do lugar no lugar hoje. Diga comigo esse negócio. Tá pegando? Não, levanta a mão e diga assim, eu criei, por isso eu falei. E pela criatividade de Deus em mim, eu formarei um vale de ossos secos em um exército poderoso. Diga, eu criei no Evangelho e eu declaro que boas notícias já estão na minha vida. Quem recebe isso? É muito interessante que o profeta Ezequiel, ele não declara o que vê, ele declara o que Deus fala, o que Deus manda. Aqui está a segunda lição de quem tem o espírito da fé, quem é movido pelo espírito da fé. Levante a mão e diga assim, não declaramos o que vemos e vivemos, mas declaramos o que cremos da parte do Senhor. Está pegando isso? Porque se você declarar o que você vê, você só vai dizer, o que você vê, profeta? Um vale de ossos secos. O que você vê na sua casa? Problema. O que você vê na sua vida financeira? Dívida. O que você vê na tua situação? Só porta fechada. Mas aí Deus está dizendo, não é só o que você vê, mas é o que você crê e tem autoridade para declarar, profetizar e verbalizar. Observe. Joel capítulo 3, versículo de número 10, o profeta Joel diz assim, Deus usando seus lábios, ele olha para o povo e diz, forjem os seus arados ou as suas enxadas, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao fraco. Observe bem, Deus está olhando e dizendo, peguem as enxadas, os arados, derretam
e façam lanças. Vocês estão aí, gente? Peguem as foices de vocês e façam espadas. Deus está falando de uma preparação. Aí Deus vai olhar para eles e vai dizer mais ainda: diga quem? O fraco. Eu sou. O texto diz: diga o. Qual é a realidade dessa pessoa? Ela é fraca. Deus está omitindo a sua realidade? Não. Deus está omitindo a sua condição humana? Não. Deus está omitindo a fraqueza dele? Não. Qual é a realidade dele? Fraco. Mas Deus está dizendo assim: a sua realidade é essa, mas o que você tem que dizer é o que eu estou te mandando declarar. Porque se você olhar para a sua realidade, você vai viver dizendo que você é. Agora observe bem a expressão do texto. Não é diga ao, é diga o. Porque é muito fácil ser coach, terapeuta dos outros e dizer: você é forte. Que você é excelente para gerar motivação nos outros. Orar em posição de mãos para os outros, dizer: Deus abençoe o lar, a vida do fulano. Uau! Mas Deus não está dizendo diga ao, diga o. E o que Deus está dizendo é muito interessante. Não olhe a sua condição, você já sabe qual é. Não olhe a sua circunstância, você já sabe qual é. Vocês estão aí, gente? Esse é o grande problema. Quando nós não entendemos fé, nós falamos tudo que não é para falar. Nós verbalizamos tudo que não é para verbalizar. Todos os problemas e dificuldades possíveis, nós falamos e compartilhamos. Como que você está? Estou mal. O que você está? Eu estou isso. Como está a sua casa? Está desse jeito. E a vida, está um problema. E o dinheiro acabou. E a saúde foi embora. O que você está dizendo? Sou fraco. Só isso. Você só simplesmente está dizendo que é fraco. Isso Deus já sabe. Você não precisa se convencer do que você já sabe que é. Vou parar. Deus não está dizendo: diga ao fraco, eu sou fraco. Deus está dizendo: a sua condição é de fraco, mas você tem que declarar que você é. Você está doente, tem que declarar que está forte. O que você tem? Você está enfermo, isso o médico já disse, mas pela fé eu já estou curado em nome de Jesus. Está pegando, irmão? O que não falta na igreja é fraco dizendo que é fraco. O que não falta para os evangélicos é fraco dizendo que é fraco. Crente reclamando de ser crente, irmão reclamando de ser irmão, líder reclamando de ser líder. Por que você está? Eu estou querendo papo porque é muito difícil. O povo é difícil, lidar com gente é difícil. Você só está dizendo que é fraco. E Deus está dizendo que você é fraco, eu sei, mas a graça te alcançou, você não merecia. É difícil louvar, é difícil pregar. Irmão, isso aí eu sei. Vocês viram que eu cheguei aqui já nos 45 do segundo tempo, porque eu dei o tema da mensagem para vocês e não tinha mensagem para pregar. Mas eu tinha que pregar. Agora eu pergunto, é fácil?
E se eu me entrego e digo agora, Jesus? Domingo, o que aconteceu? Eu passei a tarde elaborando e melhorando a mensagem. Quando eu cheguei aqui, esqueci de pôr o cartão de memória no tablet. Tive que pregar só o texto pelo texto. Porque se eu for olhar para a minha limitação e para a minha fraqueza, irmão, eu corro, eu choro, eu entro debaixo da cadeira. Mas Deus disse para eu dizer, fraco você já é, então diga eu sou forte. Não é para olhar para a tua incapacidade, essa você já sabe. Declara que você é capaz, mas por que, Senhor? Eu sei que eu sou fraco, porque você vai fazer pelo Espírito da fé. Para de graça, irmão. Não é por você, é pelo Espírito da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vez que eu tenho fé e agrado a Deus, irmão, Deus se torna meu amigo. O grande problema das palavras são as lamúrias proféticas das situações. Né? O grande problema, presbítero, são as lamúrias proféticas das situações. Lá em 1 Reis 17, quando Deus dá toda aquela situação para Elias, e ele desce, e Deus diz, desce lá a Sarepta, vai à casa de uma viúva, eu já declarei a ela, já preparei que ela vai te sustentar. Quando o profeta chega lá, vocês conhecem de cor e salteado, tem todo aquele desenrolar da situação. A viúva está lá catando graveto para fazer o pão lá para ela e para o filho. Qual a palavra que ela libera para o profeta? De lamúria. E quando ela fecha a palavra de lamúria, ela diz, eu só tenho um pouquinho lá, não dá para fazer para você não. E quando eu fizer esse pãozinho, eu e o meu filho comeremos e morreremos. 1 Reis 17:12. Ela libera a palavra, comeremos e... nessa pandemia eu vou quebrar. Nessa pandemia não tem mais jeito não, é de mal a pior. Se não der para profetizar a bênção, cala a boca. O fraco tem que ser forte. Uau! Vocês estão aí, gente? Lá na frente, versículo 17 diz, algum tempo depois, porque o que ela falou lá atrás, ela vai viver agora, porque aquilo que você falou ontem, você pode estar vivendo hoje. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal era tão grave que ele já não respirava, morreu. Porque não vai adiantar nada o profeta te visitar, se a tua palavra for de morte. Porque às vezes as nossas lamúrias determinam o que nós estamos vivendo hoje. Diga assim, estou entendendo. Mas para você ficar feliz, diga, ainda dá tempo de mudar isso. Não, irmão, fala com vontade. Ainda dá tempo de mudar isso. Eu não sei as palavras que você liberou em relação a você, teu ideal de vida, sua família, eu não sei. Mas não sou eu que vou ficar mudando o que você disse, é você que vai se posicionar hoje e vai dizer, eu sou forte, eu sou abençoado, eu sou saudável, eu sou vitorioso, meu lar é uma bênção, minha família é uma bênção, eu sou próspero, eu vou comer o melhor dessa terra, prosperidade e riqueza virá sobre a minha vida, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedores, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mateus 21, Jesus não mandou se lamuriar, ele mandou falar o monte. Porque o que eu falo eu acredito. Jesus diz, diga ao monte, declare ao monte. Em uma tradução diz, ordene ao monte. É uma ordem, é um imperativo. Quem tem fé não pede, declara.
ordena a situação dizendo: sai da minha frente, porque o Senhor já me deu a vitória. Diga: crie, por isso eu falei. Aí eu pergunto: você ainda tem fé? Porque se você tem fé, a partir de hoje você não vai falar que é fraco, você vai dizer que é forte. Você não vai olhar para a circunstância e dizer está acabado, você vai olhar para a circunstância e dizer: é uma oportunidade de eu ser vitorioso. Você não vai se entregar à circunstância. Muitas vezes, irmãos, nós temos ou alegamos ter tanta fé que no nosso impulso de fé, que muitas vezes declaramos, nós dissemos assim: eu tenho um propósito aqui, e eu tenho um projeto, e se Deus fizer, e se acontecer, eu vou testemunhar, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Olha, se acontecer, irmão, eu vou dar o testemunho. Se acontecer, eu vou fazer isso para Deus. Você acabou de provar que não tem fé. Porque eu digo se acontecer, não é se acontecer. Eu vou fechar com o terceiro ponto. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque esse se, eu farei. Se acontecer, eu faço. Se acontecer, eu sou fiel. Se acontecer, eu sou dizimista. Se acontecer, eu sou obediente. Só mostra o quanto que eu não creio. Porque quem declara movido pelo Espírito da fé, pega esse último ponto para eu fechar: crê e por isso fala antes. Ele crê e fala antes de acontecer. Ele não tem se acontecer, ele está dizendo assim: eu vou fazer, porque eu sei que o meu Deus já fez acontecer. Não, levanta a mão e diga: quem crê, fala e faz antes. Bate no peito e diga: quem crê, fala e faz antes. Paulo está dizendo: crie, por isso, crie, por isso, crie, por isso. Então diga para você: crie, por isso eu falei. Fala de novo, irmão. Crie, por isso eu falei. Quando eu creio, eu falo antes. Observe a história, vocês conhecem de cor e salteado para eu fechar. Tem todo um contexto acontecendo em 1 Samuel capítulo 17. E aí quando nós chegamos lá no versículo de número 37, no desenrolar da história, o gigante desafiando Israel, Israel do outro lado batendo o joelho no outro trêmulo, dentre todos os filhos de Jessé e os demais soldados de Israel, tem um que está com mais medo do que todo mundo, é o rei de Israel, que é Saul. Amedrontado, porque de um lado está um gigante, e qual é o grande desafio? Nenhum exército vai precisar lutar, basta um homem de lá e outro de cá, os dois lutam, quem ganhar acabou a guerra. Não precisa ter morte, não precisa morrer todo mundo, vamos resolver aqui. Mas ninguém se prontificava, todo mundo dizia que tinha Deus. Saul, quando foi ungido a rei, até profetizou. Porque tem gente que profetiza, mas na circunstância difícil deixa de ser profeta. Uau, né? Aí o capítulo 17 de 1 Samuel, versículo de número 37, vai dizer assim: desafio acontecendo, o Davizinho chegou lá, foi levar marmita para os irmãos dele, aí o Davi chega, né? Pessoal, me atualiza aí, porque o que está acontecendo aí? Qual é o babado? Qual que é a fita aí? O que está acontecendo? O pessoal diz: rapaz, o negócio é o seguinte, ó. Quem lutar com o grandão lá, se vencer, o rei vai dar a filha dele em casamento, vai isentar a família de imposto e mais, vai morar no palácio. E vocês não foram ainda? Você está doido, rapaz? O tamanho do problema. Você já viu o tamanho do problema lá? Davi olhou e disse assim: não dá para negar a circunstância, olha lá o tamanho. Você está aí, irmão. Aí observe o que Davi disse no versículo de número 37 aqui: o Senhor me livrou das garras do leão
e das garras do urso, falando com Saul, me livrará das mãos desse incircunciso filisteu. Vocês não pegaram? Quem crê, fala. Quem crê, fala. Quem crê, fala. Primeira coisa que Davi, o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz, Davi disse. Quando Davi disse? Antes de enfrentar. Quando Davi disse? Antes de lutar. Tem gente que só quer dizer depois. O Davi está dizendo antes: o Senhor me livrou da garra do leão, do urso, e vai me livrar desse incircunciso filisteu. Ninguém acreditou, ninguém creu, inclusive seus irmãos. Aí eu não vou falar não, porque vai com meus irmãos agora a batalha. Vou falar não, vai com o Saul, né? Libera uma palavra de inveja. Diga assim, ele disse antes de acontecer. Diga com vontade, irmão. E o que foi que ele disse? O Senhor me livrou. Você está aí, irmão? Ele disse, o Senhor que me livrou, passado. Ele não esqueceu do que Deus fez. E ele tinha certeza que o Deus que fez continuaria. Por que você tem tanta dúvida? É a fé fingida. Ai. Eu saí nessa quarta-feira para ouvir o senhor falar isso. Foi. Mas eu queria uma profecia, então recebe. Assim diz o Senhor nessa noite: a tua fé será verdadeira, e antes de acontecer, a palavra de vitória sairá da tua boca. Assim diz o Senhor nesta noite, através dessa palavra. Pega. A grande vitória de Davi será como a sua vitória. A grande vitória de Davi contra o gigante começou quando ele falou, e não quando ele começou a pelejar. Suas grandes vitórias começarão saindo palavras de vitória do teu lábio, dos teus lábios. Você está aí, irmão? A maioria dos homens estavam desesperados, achando que não tinha mais jeito. Mas hoje nós vamos aprender a falar como Davi. Bata no peito e diga: eu estou aprendendo a falar como Davi. Fala de novo. Então fala como Davi. Diga assim: o Deus que já fez na minha vida antes é o Deus que fará hoje e que já está fazendo amanhã. Está pegando isso? O Deus que já te guardou até agora. E você passou por tantas coisas que houve momentos que as pessoas olhavam e diziam: não vai ter jeito para ele, não vai ter jeito para ela, não vai dar a volta por cima, não vai vencer esse problema, não vai vencer essa enfermidade. E Deus está lá cuidando de você, guardando você e dizendo: ô urso, aqui você não toca, ô leão, aqui você não devora, ô enfermidade, você pode até ter tocado, mas você não vai destruir. Ô devorador, dá a volta aí, porque aqui é dizimista fiel, aqui é crente de fé. Ele está profetizando. O Deus que já fez isso é o Deus que está nesse culto hoje, é o Deus que está vindo de lá, do amanhã para cá, dizendo: eu já te preparei o melhor. Eu vou fechar o texto. Vocês estão aí, gente? Observe que quando nós aprendemos a falar como Davi, olhe as palavras de Davi. Diga assim: eu vou ouvir a palavra de Davi. Olha o versículo 46. Hoje mesmo, o que ele está fazendo? Falando. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Ele já lutou, mas ele já está dizendo: não é amanhã, hoje o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. Você já teve coragem, irmão, de num final de semana declarar: hoje aquele dinheiro que eu preciso vai chegar na minha mão? Ah, mas não tem banco, não tem gerente. Você está aí, meu irmão?
Depois do gigante caído é fácil contar a vitória. Uau! Posso terminar? Certeza? Olha o que ele diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e o cortarei a sua cabeça. Diga assim: Davi falou como terminaria. Davi tinha espada, mas ele sabia que ia cortar a cabeça do gigante. O Davi falou como ia terminar. Ele tinha 5 pedras e um estilingue, mas ele não disse eu vou derrubar só, ele disse assim: eu vou cortar a cabeça. Diga assim, eu tenho poder criativo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Diga com vontade, diga assim: eu vou falar, eu vou declarar como será o final. Amém, meu irmão? Você está recebendo isso? Não, levanta a mão e diga: é comigo esse negócio aí. Entenda isso. Se você anda movido pelo Espírito de fé, você tem capacidade de verbalizar e declarar como vai terminar. Ah, apóstolo, mas o senhor não sabe como que está o negócio. É porque você está olhando por circunstância. Qual era a circunstância de Davi? Um gigante. Qual era a circunstância de Davi? Um grande desafio. Qual era a circunstância de Davi? O menor, desprezado, filho bastardo, que vivia morando escondido lá. O pai botou ele no pior lugar, porque Davi era filho de um relacionamento extraconjugal. Filho bastardo, mas alcançado por Deus, que entendeu o poder de declarar, que entendeu o poder de verbalizar e dizer: vai terminar desse jeito. Irmão, é aquela coisa, sabe? Você pode estar vivendo o pior momento, mas você começa a desenhar na tua mente como vai ser sua casa, como vai ser seu carro. Gente, pelo amor de Deus, sabe que só eu que estou lendo essa Bíblia aqui? Ele vai dizer: eu vou cortar a cabeça dele, e hoje mesmo eu darei o cadáver dele do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens de toda a terra. E saberá que não é porque eu sou o pão, e vai saber quem é que está comigo. A minha fé saberá que é um Deus de Israel. Os irmãos dele acreditavam, Saul acreditava, o exército acreditava, o gigante acreditava, mas ele declarou antes. Sabe qual é o problema? É que você quer falar e quer que todo mundo acredita. Você quer a aprovação de todo mundo. Você quer tapinha nas costas dizendo: vai, rapaz, é Deus no negócio. Tem hora que Deus fala: ninguém vai relar nas suas costas, não. Pelo contrário, vão dizer que vai dar errado, porque você tem que andar pela fé que Deus te deu e não pela fé dos outros. Só para fechar, diga assim: quem crê fala antes. Diga assim: quem crê verbaliza e declara como termina. Você está pegando, irmão? Vamos parar por aqui porque as horas voaram. Então fica de pé. Você vai declarar agora. Você vai verbalizar agora. Você vai dizer: digo fraco. Digo fraco. Você vai dizer que você é o quê? Forte. Você vai dizer que você é forte. Você vai dizer que você é capaz em Deus. Você vai dizer que a tua empresa, o teu comércio, a tua família, os teus sonhos é o melhor de Deus que pode existir. Quem está recebendo isso? Você vai deixar essa palavra mover o teu coração. Ah, é porque o pastor disse, é porque o apóstolo disse. Não, irmão, é porque a palavra de Deus disse.
E Paulo disse: crie, por isso. Davi acreditou, por isso. Meus filhos, para eu fechar esse mistério, observe, quando Jesus inicia seu ministério, e Lucas diz que ele entra numa sinagoga. A Bíblia diz que foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías. Jesus lê o que nós temos na nossa Bíblia, lá no capítulo 61. Ele diz: e o Espírito do Senhor Jeová, e o Espírito de Yahvé é sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para dar vista ao cego. Ele me ungiu para dar liberdade ao cativo. Ele me ungiu para dar refrigério e alívio ao oprimido. Observe o que eu estou dizendo. Jesus estava começando, Jesus estava iniciando, mas Ele já estava dizendo: hoje se cumpriu, e o que eu estou dizendo aqui vai acontecer. Ele me ungiu, vai acontecer. Ele me ungiu, vai acontecer. Ele te ungiu, fecha os seus olhos, vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito do Senhor que ungiu a Jesus é o Espírito do Senhor que está sobre você.